a base de tudo é o seguinte: é preciso saber que educação é uma função, é uma atividade profissional. Precisa conhecimento, precisa aprofundar, saber o que é. Ninguém fica discutindo se você usa essa anestesia ou aquela anestesia. Porque você supõe que existem médicos e conhecedores responsáveis por aquilo. Educação todo mundo sabe. E todo mundo tem uma visão errada, falsa, atrasada de educação. Na educação ainda impera o sistema ptolomaico, de que a Terra que gira, que o Sol que gira em torno da Terra. Para todo mundo, veja, isso é gravíssimo. Parece que não, mas é gravíssimo. Para todo mundo, a educação é isso aqui, eu falando e você ouvindo. Se é eu falando e você ouvindo, é muito fácil, só eu para caprichar no falar para você ouvir. E não é isso. Sim. A educação é muito mais complexa do que isso. A imensa maioria dos professores acreditam nisso. 99 no meu cálculo dos professores ainda acha que educação é aquilo que o Paulo Freire critica, que é passagem de conhecimento. Eu tenho conhecimento e passo para você. Se fosse passagem de conhecimento, não precisaria de professor. Qualquer computador imbecil tem conhecimento. Não existe isso. Educação, só para sintetizar, e eu convido a ler esse livrinho curtinho, Educação como Exercício do Poder. Ela tem um subtítulo, Crítica ao Senso Comum em Educação. Se você tivesse essa concepção de educação, jamais você imaginaria uma sociedade que fizesse ou ensino militar ou essa plataformização. Porque você veria que são departamentos completamente diferentes. Educação é o seguinte, não é passagem de conhecimento. Conhecimento não se passa. E segundo... Se constrói. Mais do que se constrói. Vamos lá. Porque falar em construir conhecimento é uma forma errada, tá? De achar que a criança só aprende se ela fizer tudo de novo, tá? Inclusive a crítica que se faz é disso. Não é isso. É mais complexo, um dia eu posso falar só sobre isso. Tá. Mas leia esse livrinho, Qualidade do Ensino e a Contribuição. Eu tenho feito intervenções curtas no TikTok, então convido pessoas no TikTok e no Instagram que eu faço isso. Convido também para visitar o meu site, vitorparo.com.br, que tem muito material lá. Mas veja, só rapidamente, para ver o que uma coisa pensa e que a outra pensa. Eu não vou nem fundamentar o certo, vou só dizer o que é diferente. Uma coisa é eu aqui falando e você ouvindo. Seria fácil, porque eu estou supondo que você quer me ouvir. Sim. Uma coisa que todo mundo precisa saber é que ninguém aprende se não quiser. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e eu estou falando dos primeiros níveis de ensino, eu já não estou falando nem no ensino médio nem no ensino superior. No ensino médio, e principalmente no ensino superior, você já tem um sujeito, ele já vem querendo aprender. Percebeu? É muito fácil. A criança não. A criança não quer aprender. Você precisa, a primeira coisa que você tem que fazer é levá-la a querer aprender. Isso é pedagogia, isso precisa um profissional conhecedor da criança. Precisa gente muito boa para fazer com que ela queira aprender. Porque a criança que quer aprender se vira de qualquer jeito. Então, esse é o essencial. Porque, olha, educação é apropriação de cultura. Não é só conhecimento. Conhecimentos, valores, filosofia, ciência, arte, crenças. Esse é o componente da cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem cria. Aquilo que não existe naturalmente. Isso é cultura. Tá? Pois bem, a apropriação da cultura só se faz como o objetivo dessa apropriação da cultura é fazer o humano histórico, e o humano histórico tem como característica fundamental ser sujeito. O que me diferencia de uma paca é o fato de que eu me pronuncio diante do mundo. Eu não sou natureza necessariamente daquele jeito, naturalmente daquele jeito. Eu sou um ser que reage diante do mundo e cria valores. Então, eu me faço humano histórico à medida em que quero alguma coisa e procuro fazer essa alguma coisa. Aí eu me projeto como humano. Percebeu? O educando só aprende quando ele se faz isso. E quando você está educando, você quer produzir o quê? Humano. E o que diferencia o humano de uma paca ou de uma anta? O que o diferencia é o fato de que ele tem vontade. Então você não pode matar-lhe a vontade. Você jamais vai conseguir ensinar para alguém que não queira aprender.
Mas a primeira desculpa que você ouve é dizer, olha, a gente fez de tudo, mas o aluno não aprendeu porque não quis. É uma coisa que dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Levá-lo a querer aprender é a sua primeira. Se você sabe fazer isso, você é educador, senão você não é. O trabalho do professor não é um trabalho que ele, como fazer uma mesa, ele faz uma mesa e o objeto de trabalho não resiste à sua ação. Você não precisa pedir licença para a tábua para serrar ela. Percebeu? Sim. O teu objeto de trabalho na escola é o aluno. Ele é que se transforma. Então, ele é que é objeto a se transformar. Percebe? Mas a mesa, eu transformo a mesa. Eu sujeito a mesa objeto. O aluno não. Dizer, eu educo fulano é uma simples metáfora. Eu propicio condições para que o educando se eduque. Percebeu? Então, ele é o trabalho. Então, o trabalho do professor não tem como imediato um resultado pronto, um objeto pronto. O fazer do professor tem como resultado um outro fazer. É o fazer do aluno. Ele precisa apropriar-se da cultura e aí sim ele se transforma na sua personalidade viva num humano histórico. Percebeu? Quando eu propicio condições para que você se aproprie de um determinado elemento cultural, um conhecimento, um valor, uma habilidade, qualquer coisa, veja, esse elemento cultural passa a ser seu, compor a sua personalidade, sem deixar de ser meu. Percebeu? Não foi uma coisa que passou daqui para lá. Ninguém passa conhecimento. Eu propicio condições para que você construa. O conhecimento não. O conhecimento é construído socialmente. Nas universidades, nos laboratórios, etc, etc. O que você constrói é a cognição. Você produz essa cognição. À medida em que você se apropria daquele elemento cultural, e ele passa a fazer parte de você. E não deixa de ser parte minha. Percebeu? Quando você pensa que educação só se dá assim, você morre de dar risada quando vem um imbecil te dizer que vai fazer educação, escola fundamental, pelo computador. Para fazer isso, você tem que dar um abraço no aluno. Para fazer isso, o aluno tem que gostar de você. Porque criança, tem até um videozinho já feito, criança até por volta de 10, 11 anos, foi provado pelo Piaget, em 1935, que o Vygotsky já fazia coisa mais avançada do que isso, e foi provada por inúmeras pesquisas durante o século inteirinho. Sim. Criança, até por volta de 10, 11 anos, só se faz sujeito brincando. Se você não sabe ensinar brincando, você não sabe ensinar. Como que você vai ensinar brincando, Andréa? Com 40 alunos na sua sala de aula. 40 meninos lá. Se é no ensino quando porque ele ainda não faz operações abstratas. Ele ainda não se faz sujeito como um adulto. Tá. Então, essa escola, primeiro, é um absurdo a escola que está aí. Que já foi contestada há 100 anos. Mas continua aí, porque é bom para o capital, para não ter ensino de qualidade. A escola verdadeira não tem salas de aula. A escola verdadeira, O Macarenco fez isso no começo do século passado. Pegou 40 bandidos, 40 criminosos de 7 a 14 anos e transformou essa gente na coisa mais maravilhosa do mundo. Fez eles enxergar um ensino superior, sem bater, sem confinar, e conseguiram depois construir uma nova escola com mais de 400 alunos. Milagre não, simplesmente levou em conta o profissionalismo da educação. Tá. Precisa saber o que é educação. Então veja, sintetizando, se você sabe que educação é apropriação da cultura, você dá risada quando falam em educação militar, porque o militar é o contrário disso. Você dá risada quando falam em plataformização, etc., porque é o contrário disso. E você não aceita. Você tira a roupa, deita em frente da escola e não deixa entrar.